Deus prometeu para mim uma casa curada, Deus prometeu para mim um lar restaurado, Deus prometeu para mim um casamento decente, Deus prometeu para mim. Eu sei que tem gigante, eu sei que tem dificuldade, mas maior é o poder do meu Deus. Você tem que calar a voz da maioria, você tem que calar a boca da maioria. Quero que você abra a sua Bíblia no livro de Números, capítulo 13, versículo 26. Números 13, 26. O livro de Números, ele é a antessala da entrada do povo de Deus na terra prometida. Quando você observa o quão perto eles chegaram, o quão perto Moisés chegou de entrar na terra prometida e ele não entrou, você começa a perceber que quando você chega perto demais, as coisas começam a ficar mais difíceis. Guarda isso no seu coração. Quanto mais perto você chega, mais difícil as coisas ficam. O tempo que o povo hebreu mais foi testado foi quando realmente eles estavam muito próximos ao que Deus tinha prometido a eles. Moisés está tão próximo agora que ele chama 12 homens, 12 espias, e diz: olha, eu quero que vocês vão olhar a terra que o Senhor nos prometeu. Vejam tudo o que tem lá. Tragam todas as informações para mim. Como é a terra, quem mora na terra, como é o solo, como que são as plantas. E o que eu vou ler aqui a você é o relatório dos homens que foram ver a terra que Deus prometeu. Números 13, 26. Então retornaram a Moisés e a Arão e a toda a comunidade de Israel em Cádiz, no deserto de Parã, onde prestaram um relatório a eles e a toda a comunidade de Israel. E lhes mostraram o fruto da terra. E deram o seguinte relatório a Moisés: entramos na terra a qual você nos enviou, onde há leite e mel com fartura. Aqui estão alguns frutos dela. Eles trouxeram para provar que a terra era boa. Mas não acaba aí. Versículo 28. Mas o povo que vive lá, ou que lá vive, é poderoso. As cidades são fortificadas e muito grandes. Também vimos descendentes de Enaque. Os amalequitas vivem no Neguebe. Os hititas, os jebuseus e os amorreus vivem na região montanhosa. Os cananeus vivem perto do mar e junto ao Jordão. Até aqui. Curva a sua cabeça. Espírito Santo, o Senhor fala. O Senhor fala. Eu sei que fala. Eu sei que Tu és real. E nós estamos na era da graça, na era da plena manifestação do Espírito em corpos feitos templos. E nós te imploramos, Deus, queremos uma quinta-feira sobrenatural, uma palavra sobrenatural, uma revelação sobrenatural, um poder sobrenatural. Queremos ser saculejados aqui, queremos sair daqui inflamados com uma revelação poderosa. Fala conosco, Espírito Santo, fala conosco até entendermos o que precisamos, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Quando esses 12 homens voltam, depois de ver a terra que Deus prometeu, há uma certeza: a terra que Deus prometeu, ela existe, ela é real, e todos os 12 concordam: olha, a terra é boa, a terra é excelente, a terra mana leite e mel. E eu acho lindo,
Porque quando eles voltam de observar a terra, não há dúvida, Deus não mente. Deus disse que havia uma terra. Deus disse que haveria um lugar de descanso. Deus disse que haveria uma terra que mana leite e mel. Não é algo que Deus apenas imaginou, existe. Está aqui a uva. Está aqui a prova que a terra é boa. Uma terra próspera. Porém, essa terra é boa, excelente, mas está ocupada. Ela é próspera e está ocupada. Quando eles dizem que a terra é boa, porém está ocupada, na mesma hora, é a mesma coisa que jogar um balde de água fria em algo que está quente. Eles dizem assim: olha, Deus falou que a terra é boa, Deus falou que a terra é maravilhosa, Deus falou, mas ela está ocupada. E na hora que eles começam a dizer os contras, ali havia gigantes, havia amorreus, jebuseus, haviam amalequitas, havia enaquitas, havia hititas. Lá no versículo 30, um homem abre a boca. Em Números 13, 30, o texto diz: então Calebe fez o povo calar-se perante Moisés. Em outras palavras, ele fez todo o povo ficar em silêncio, calar a boca. E ele disse: eu amo o espírito de Calebe. Se você for um Calebe, nada vai parar você. Ele disse: subamos. Não importa o preço. Não importa quem está lá. Não importa quanto vai custar. Subamos e tomemos posse da terra. É certo que venceremos. Vamos subir e conquistar. Não importa quanto custa. Não importa quanto vai custar. Não importa quantas lágrimas vão custar. Não importa quanto sangue será derramado. Subamos e conquistamos. Não é a hora de falar de sacrifício. Não é a hora de analisar o quanto dói. Não é a hora de analisar quantas dores eu vou ficar em claro. Agora é hora de subir e conquistar. Eu acho lindo isso. Mas aí vem um depoimento. Versículo 31 do capítulo 13. Mas os homens que tinham ido com ele disseram: não podemos atacar aquele povo. É mais forte do que nós. E eles começaram a espalhar. Porque o covarde é assim. Como ele não tem coragem de acreditar em nada, ele também quer que ninguém acredite. Se eu não tenho coragem de vencer na vida, ninguém que mora comigo vai vencer. Porque um fraco perto de outros fracos, a fraqueza dele não é tão aparente. Um covarde rodeado de covardes, a covardia dele não ressalta tanto. Espalharam entre os israelitas o relatório negativo acerca daquela terra e disseram: a terra pela qual fomos em missão de reconhecimento, o que ele diz? Devora os que nela vivem. Todos os que vimos são de grande estatura. Vimos também os gigantes, os descendentes de Enaque. E diante deles, e diante de quem parecíamos gafanhotos, a nós e a eles. Eu quero ler de novo o versículo 30 do capítulo 13. Então Calebe fez o povo calar-se perante Moisés e disse, vamos ler juntos? 1, 2, 3. Subamos e tomamos posse da terra. É certo. Olhe para mim. Calebe está em minoria. Ele tem inimigos perto e tem inimigos longe. Moisés manda 12 homens ver. Dos 12, 10 estão contra a opinião de Calebe. 10 dizem, a terra não é boa. Imagine você sendo um membro da nação de Israel, um membro da nação hebreia. E você está na maior expectativa porque estão voltando os espias, aqueles que foram ver a terra. E você vê o grupo voltando. Eles trazem uvas, eles comprovam que Deus tinha uma terra para dar. Mas 10 estão coçando a cabeça, revoltados, dizendo, caminhamos tanto para isso, andamos tanto tempo no deserto, para essa terra é impossível. E apenas dois, Josué e Calebe estão dizendo, não, vamos lá. Eu pergunto para você, seja muito sincero, não precisa responder.
Você não viu a terra, você não colocou os pés nela, você não foi até lá. Tudo que você tem é o depoimento de uma excursão, de uma caravana que foi e está voltando. 10 dizem que é ruim, 2 dizem que é bom. De que lado você ficaria? Eu tenho absoluta certeza que nós ficaríamos muito perto dos 10. A gente diria: matemática, gente, matemática. 10 é muito perto de 2. 10 é muito. Existem momentos que você vai ser minoria, porque o lugar que Deus colocou para você, tem mais gente lá, e os que estão perto de você, também estão discordando de você, e são maioria, e você está na minoria. O livro de Números, não é redundância não, o livro de Números é um livro para número, é um livro que Deus estabeleceu para fazer um censo. A grande lógica do livro de Números era Deus contabilizar quem era povo dele e quem não era, quem estava com ele e quem não estava. E eu pergunto para você: números são importantes na vida, sim ou não? Sim, números são importantes. Quem gosta de número? Uma pessoa que tem um investimento, uma pessoa que tem um recurso, e no banco, numa investidora, ele olha todo dia. Deixa eu ver se está rendendo, se não está. O camarada deixa de gostar do número quando ele está devendo para o banco, quando ele está no cheque especial, quando ele está com conta atrasada, ele nem abre o extrato para ver, porque a nossa relação com o número depende muito daquilo que a gente tem, e números são importantes. Se você vai no médico, a primeira coisa que o médico quer saber, quais são os seus números, sua altura, seu peso, o número do seu colesterol, o número da sua diabetes, o número do seu triglicérides, porque os números vão impactar na sua vida. Os números são importantes, os números dizem muito sobre nós, e até que você saiba os números que tem hoje, você não está pronto para receber aquilo que Deus tem para você. Você não está pronto, e eu quero te desafiar hoje, a aprender a lidar com os números, mesmo quando você for minoria. É por isso que Moisés manda os espias, porque ele quer os números, ele quer saber quem está lá, quantos estão lá, ele quer saber qual é o tipo da terra, e eles voltam com os números, mas o relatório é duplo. Eu quero dizer que sempre você vai ser testado com a quantidade de coisas que você tem, versus a quantidade de oposição que está logo à sua frente. Você sempre vai ser testado, porque sempre um homem e uma mulher que escolhe crer no sobrenatural, aprenda uma coisa: você sempre será minoria, sempre será. Josué está lá, Caleb está lá, mas parece que é uma voz seca. São 10 vozes dizendo: não dá, não dá, e uma voz dizendo: calem-se. Dá a sensação que Josué e Caleb estão loucos, dá a sensação que alguém bateu a cabeça na parede, porque são 10 dizendo: é impossível. Você já passou por situações que a maioria te fez passar por louco? Porque contrariar a maioria algumas vezes é passar por doido, é passar por louco. Quando todo mundo pensa de um jeito, e se levanta alguém para dizer: não, eu não concordo, você está doido, você está louco, nós vamos te apedrejar, nós vamos acabar com a sua raça. São 10 contra 2. Acredite, ao longo da sua vida cristã, você vai passar por situações difíceis, mas Deus vai te dar uma unção para calar a boca da maioria. Aprenda uma coisa: Deus é rei ou é presidente? Responda para mim: Deus é rei ou é presidente? Nós no Brasil vivemos um regime chamado democracia. A democracia é marcada pelo governo do povo. O povo se reúne a cada 4 anos e decide o seu governante.
O que a maioria decide é o que ganha. Mas você não pode fazer da sua vida uma democracia, porque você não elege um presidente, você elege um rei. E qual é o regime que coloca um rei no poder? Democracia? Governo do povo? Não. Qual é o regime? Monarquia. E na monarquia tem voto? Na monarquia tem a sua opinião? Na monarquia tem a sua decisão? Na monarquia só existe uma coisa: governo do rei. O que o rei manda acontece. O grande problema que nós temos com a maioria, quando somos minoria, é porque nós falamos que servimos a um Deus, mas a nossa relação com Deus não é monárquica, é democrática. Nós aprendemos a fazer a nossa vida, não o governo que vem do céu, mas o governo do povo. E quando temos uma ideia, quando temos um sonho, quando temos um projeto, quando Deus diz, essa terra é sua, vai lá e conquiste, a voz do povo diz, não, não dá, é impossível. Sabe o que a voz da maioria diz? Que aquilo que Deus prometeu não é verdade. Porque a maioria das pessoas, escute isso, elas não acreditam nas promessas de Deus. Eu vou dizer para você que a maioria dos crentes não acredita nas promessas de Deus. Gente que vem para a igreja, que pega uma Bíblia, que canta, que ora, que chora, mas na hora de olhar para aquilo que Deus prometeu, e porque está ocupado, porque está gigante, e porque a maioria diz que é impossível, não crê na promessa. 10 homens, foram 12, 10 estão dizendo, não dá para viver o que Deus prometeu para a gente. Nós andamos 40 anos nesse deserto, e não dá. Sabe o que a maioria das pessoas faz? Além de não crer na promessa, não tem memória. Não tem memória. Quer andar com a maioria? A maioria das pessoas não tem memória. E uma coisa é ser ingrato com o outro. Uma coisa é ser ingrato com pessoas. Outra coisa é ser ingrato com aquilo que Deus fez. Eles são ingratos. Quantos sinais Deus deu? Sinais do Egito, sinais da provisão, sinais do cuidado. E eu te pergunto, quantos sinais, quanta gente aqui nesse culto já era para ter morrido faz tempo, quebrado, enlouquecido, porque a maioria das pessoas tem memória curta, a maioria das pessoas não lembra de Deus, a maioria das pessoas é mel na chupeta, não quer ter trabalho, duvida. Lá em Números capítulo 14, versículo 11, olha o que Deus diz para esse povo, para essa maioria. E o Senhor disse para Moisés, até quando esse povo me tratará com pouco caso? Meu Deus, eu já abri o mar vermelho, meu Deus do céu, eu pus coluna de fogo para aquecê-los do frio, eu coloquei nuvem para protegê-los do sol, a sandália não gastou, a roupa não gastou, a água saiu da rocha, o maná caiu do céu. E Deus está falando, até quando esse povo me tratará com pouco caso? Até quando se recusará a crer em mim? Porque a maioria das pessoas canta, chora, jejua, mas tem memória curta. Quem você é? A maioria das pessoas vive do aqui e agora. É aqui e agora. Vão ver a terra, mas não querem ter trabalho. Tem gigante, não é boa. Em Números capítulo 13, versículo 28, eles dizem claramente, mas o povo que vive lá é poderoso, e as cidades são fortificadas e muito grandes, e também vivem os descendentes de Enaque. E daí? Será que um momento pode mudar um propósito de Deus? Você acha que pelo fato da cidade ser fortificada, de o povo ser poderoso, de ter gigante lá, isso muda alguma coisa daquilo que Deus disse? Você acha que porque a sua semana está sendo sombria, você acha que porque alguma coisa surpreendeu você, alguém te abandonou, isso muda aquilo que Deus disse que você viveria?
Mas eu sinto em dizer que a maioria das pessoas vive do aqui e agora. Irmão, se o aqui e agora não for bom, se o momento não for bom, eu duvido de tudo, eu duvido de Deus, eu duvido da Bíblia, eu duvido da palavra, eu duvido de tudo. Isso é a maioria. É aqui no Brasil, é assim no Japão, é assim nos Estados Unidos, é assim. E sabe o que é pior? Quem é que vai calar a boca dessa maioria? Quem é? Uma maioria que tem foco. Sabe qual é o foco dele? Em Deus, no poder. Tem gigante. Vou orar, vou clamar, vou jejuar. Não. O foco deles, a atenção deles é na impossibilidade. Está lá, Números 13, 31. Eles falam abertamente: não poderemos subir contra aquele povo. Não poderemos. Não poderemos. Capítulo 14, versículo 2. Todos os israelitas, o que eles fizeram? Queixaram-se contra Moisés e Arão, toda a comunidade. Olha o que eles falam. Eles estão perto de colocar os pés numa terra que eles estão sonhando há 40 anos, mas porque está ocupada. Quem dera tivéssemos morrido no Egito ou nesse deserto. A maioria das pessoas, a maioria delas é o foco na impossibilidade. Ai, pastor, eu estou aqui, mas já me conformei. Eu estou vindo para a igreja, nem sei porquê mesmo, mas a minha situação, meu caso é perdido. É? Que porcaria de crente é você? Que porcaria. Eu estou aqui, mas eu não tenho mais esperança. Por quê? Porque tem gigante. Tem gigante na minha saúde, tem gigante nas minhas finanças. E sabe o que é o pior, pastor? Não tem uma voz. Visito tia, visito primo, e todo mundo concorda, porque a maioria é assim. E você ouve a maioria e faz cara de besta, não fala nada, deixa as pessoas dizerem que teu Deus é mentiroso e não fala nada, deixa as pessoas dizerem que teu Deus é fraco e não fala nada, deixa as pessoas dizerem que teu Deus não faz o impossível, e você fica com cara de paisagem. Mas a maioria é terrível, porque a maioria não se contenta apenas em não crer, ela quer contagiar. A Bíblia diz lá em Números 13, 32, que eles espalharam o relatório. Espalharam. Se fosse nos nossos dias, ia disparar o WhatsApp na hora. Aquilo que Deus disse não é bom. Tira seu cavalinho da chuva, não vamos ter vida nova. Não tem terra que mana leite e mel. A terra é boa, é legal, mas não dá para entrar. Não tem cura, não tem como, não tem, desiste. Não acredita em homem, não acredita no amor, não acredita, estou largando. E esse é o problema. Além de ninguém os calar, eles ainda contaminam, contagiam. Gente, a maioria das pessoas não prega o evangelho, não tem uma palavra de ânimo, não tem uma palavra de fé, mas só sabe dizer desgraça. Não sabe quem aceita Jesus, mas sabe quem desvia. Não sabe quantas pessoas estão sendo curadas, mas é um relatório do inferno desgraçado, que sabe dar o relatório todo dia. Viu quem morreu? Viu quem caiu? Viu o quanto a fé não dá certo? Tem um monte de gente sendo levantada, um monte de gente sendo restaurada, um monte de gente sendo curada pelo Espírito, mas eu só sei dizer o que não presta. É a maioria. É assim na Lírio, é assim na Batista, é assim na Universal, é assim na Umbanda, é assim na Católica, porque a maioria é assim. A maioria é assim, sabe por quê? Porque tem complexo de inferioridade. Eu vou dizer uma coisa para você: todos nós temos complexo de inferioridade. Todos nós. Todos nós tem algo que a gente esconde, que a gente sabe que a gente queria ser e não pode ser, e a gente fica camuflando isso. Lá em Números 13, 33, quer ver o complexo da maioria?
Olha aqui, ó. Vimos também os gigantes e os descendentes de Enaque, e diante deles parecíamos, diante do gigante, não é nem anão, é gafanhoto. Parecíamos gafanhotos, porque a maioria é tudo gente mal amada, ferida, complexada, e está falando. São eles que falam nas redes, são eles que falam nas casas, são eles que falam nos metrôs, dizendo que é bobagem servir a Deus, é bobagem crer no impossível, é bobagem, e aí você olha para o lado e diz, aquele banco todo não crê em Deus, aquela lateral inteira não crê em Deus, aquele vagão inteiro não crê em Deus, meu chefe não crê, e você está lá, você viu, porque a maioria das pessoas carrega dentro de si o Egito, o passado. Em Números 14, versículo 1 e 2, diz, naquela noite toda a comunidade, por causa do relatório desgraçado dos 10 espias, todo um povo, Deus tinha dito que era possível, mas olha o que a maioria fez. Naquela noite toda a comunidade começou o quê? Eles estavam a passos da vitória, eles estavam a passos de ver o sonho se tornar real. Você está entendendo que quanto mais perto, mais difícil, porque o nosso coração é um negócio doido. O povo chorou, olha o 2, a passos de colocar o pé em Canaã. Todos eles estavam celebrando? Não, se queixando contra Moisés e Arão. Quem dera, tem um bolo de festa ali na frente, tem uma terra maravilhosa, mas olha o que a Bíblia diz, que eles falam, quem dera tivéssemos morrido no Egito ou nesse deserto. Mas que bom que alguém mandou esse povo calar a boca. É você que Deus vai usar. Você é a minoria. Tem hora que você se passa por doido. O Espírito Santo está aqui. O Espírito Santo está aqui. Tem gente enfrentando batalhas terríveis aqui, dizendo, pastor, eu estou lutando sozinho. Ninguém me dá razão, ninguém. Deus está falando com você aqui hoje. Deus está falando com você aí hoje. Você é um Josué, você é um Caleb. Tem 10 falando que o que Deus disse não é verdade. Você é minoria, mas Deus vai te dar. A multidão, a maioria fala, até um Caleb abrir a boca. Sabe quando é que você tem autoridade para mandar uma maioria calar a boca? Primeira coisa, guarda isso no seu coração. Caleb nunca subestimou o tamanho do Deus dele. Escuta comigo, escuta. Você não pode, apesar da maioria, você não pode subestimar o tamanho do Deus da sua vida. Você não pode. Caleb grita em Números 13, 27, entremos na terra a qual você nos enviou, onde mana leite e mel. Aqui alguns frutos dela. Essa terra tinha que ser possuída, porque lá em Levítico, muito tempo antes deles chegarem lá em Levítico capítulo 20, versículo 24, Deus tinha prometido essa terra. Olha comigo aqui, ó. Mas a vocês prometi, antes deles chegarem lá pertinho dela, mas a vocês prometi que herdarão a terra deles. Quem estava dizendo isso? Deus. Eu darei a vocês como herança uma terra onde há leite e mel com fartura. Eu, Senhor, o Deus de vocês, que os separou dentre os povos. Deus está dizendo, Deus já tinha dito, eu vou dar a vocês. Josué e Caleb não abriram mão da promessa. Quantos de nós aqui calaremos a maioria, dizendo, não largo a corda, eu não abro mão,
Eu não abro mão dos sonhos, eu não abro mão da minha família, eu não abro mão. Deixa, menina, é assim mesmo, é a vida, é a modernidade, deixa, é assim. Vamos tentar adaptar essa terra prometida, vamos morar no deserto, vamos fazer um buraco no chão, vamos fingir. Eu não vou fingir nada. Deus prometeu para mim uma casa curada, Deus prometeu para mim um lar restaurado, Deus prometeu para mim um casamento decente, Deus prometeu para mim. Eu sei que tem gigante, eu sei que tem dificuldade, mas maior é o poder do meu Deus. Você tem que calar a voz da maioria, você tem que calar a boca da maioria. Apesar dos gigantes, Deus prometeu. Repita bem alto: Deus é maior que os meus problemas. Enquanto Deus não for maior que os seus problemas, você está com a maioria. Você tem que declarar hoje: Deus é maior que os meus problemas. Deus é maior que os meus problemas. Levanta as duas mãos para cima e declara bem alto: Deus é maior que os meus problemas. Fala bem alto, fala até a tua alma entender. Deus é maior que os meus problemas. Fala bem alto: Deus é maior que os meus problemas. Grita: Deus é maior que os meus problemas. Mais alto: Deus é maior que os meus problemas. Problema de quem pensa diferente, problema de quem não crê, problema. Digita aí no chat: Deus é maior que os meus problemas. Josué e Caleb fez os 10 calarem a boca, porque um homem que enfrenta a maioria, ele sabe que Deus é maior. Sabe o que Caleb faz? Além de não subestimar o poder de Deus, Caleb superestima, ele não superestima, ele reduz o tamanho dos problemas dele. Para os 10 espias, os gigantes são enormes e eles são como gafanhotos. Mas em Números capítulo 14, versículo 6, Josué filho de Num e Caleb filho de Jefoné, presta atenção nesse texto. Dentre os que haviam observado a terra, depois do relatório terrível da maioria, o que eles fizeram? Rasgaram as suas vestes. Observe o 7. E disseram a toda a comunidade dos israelitas: eles são minoria. É difícil, irmão, ninguém quer ouvir a minoria. Ninguém quer ouvir a minoria. Mas eles abrem a boca: a terra que percorremos em missão de reconhecimento, ela é excelente. E se o Senhor se agradar de nós, não é o que vocês pensam, maioria, não é democracia aqui não. A minha casa não vai viver o que a maioria pensa, a minha casa vai viver o que Deus quer. E se o Senhor se agradar de nós, Ele nos fará entrar nessa terra, onde há fartura, leite e mel, e nos dará a nós. A nossa visão de nós mesmos, dos nossos problemas, nos diminui. Aumenta Deus e diminui os seus problemas. Há uma torcida forte pelos seus adversários. A maioria não crê no seu sucesso, a maioria não crê na sua fé, a maioria das pessoas acha que esse culto é uma perda de tempo, a maioria das pessoas acha que servir na igreja é uma bobagem, a maioria das pessoas acha que a oração é um grito no escuro. Mas eu lembro da palavra, eu lembro da fé, eu lembro, e tem hora que ninguém vai te apoiar, tem hora que você vai orar sem apoio, tem hora que você vai adorar sozinho, tem vezes que você vai vir para a igreja e ninguém que começou com você vai continuar vindo, tem dia que você vai ter o banco cheio de amigos, e tem dia que você vai dizer: cadê meus amigos? Todos foram. Mas você vai lembrar que o que comanda a sua vida não é a democracia, não é o governo da maioria, não é o governo da opinião, é um rei que está plantado, e algum dia ele disse que eu vou vencer, e algum dia ele disse que a minha casa será liberta, e algum dia, não importa, você está entendendo que o reino de Deus não é o reino da comunidade? Nós entramos nesse culto e todo mundo adora junto, todo mundo canta junto, todo mundo ouve a mesma palavra, mas no dia a dia, diante de Deus, Deus não vê torcida, Deus não vê
cabeça de grupo, Deus vê em corações que dizem: eu sou a minoria, eu enfrento cara feia, eu vim para esse culto, pastor, e tem gente que deixa de falar comigo porque eu sirvo a Deus, tem gente que deixa de falar comigo porque eu falo que você é fiel ao Senhor, tem gente que não me apoia, eu sou perseguido no trabalho, mas Deus manda dizer: eu estou vendo você, ó minoria, e eu estou com você, diz o Senhor. Sabe quando você cala a maioria? Quando você sabe que quando Deus está com você, você é grande. Preste atenção nesse texto. Números 13 e 30. Já li ele algumas vezes aqui hoje. Então Caleb fez calar o povo. 2 homens contra uma nação inteira. 2 homens contra uma nação pessimista. Você quer ser popular? Não é o caminho servir a Deus. Você quer ser aplaudido? Servir a Deus não é o caminho. É a voz da contramão. É a voz da esperança. É a voz que não tem compromisso com a democracia, mas com a monarquia. Nem sempre na minha vida quem vence na urna é o que eu vou obedecer. É o que Deus manda dizer. E eu sei que Deus tem algo para mim. Josué e Caleb dizem: subamos e conquistamos a terra. Agora, olha a ousadia. De um lado, 10 homens dizem que se eles subirem, eles serão mortos, porque eles se sentiram como gafanhotos. Agora, olha isso. Eu não li esse texto ainda, vou ler agora a primeira vez. Números 14 e 9. Observe. Somente, Josué e Caleb falando, somente não sejam rebeldes contra o Senhor, e não tenham medo do povo da terra. Eu quero que você leia comigo a partir do porquê. 1, 2, 3. Porque nós os devoraremos como se fossem pão. Diga de novo: porque nós o devoraremos como se fossem pão. O que a maioria diz? Nós somos como gafanhotos. Eu vou morrer. Eu sinto muito. Homem não presta mesmo. Casamento não dá. Realmente. O mundo está perdido. O que será de nós? Vamos se abraçar aqui, vamos encher a cara de cachaça, que é o que nos resta. O mundo está perdido mesmo. É o fim. Nós somos como gafanhoto. Acabou. Essa é a maioria. E aí tem 2 cabecinhas de coco lá. Cala a boca. Se nós obedecermos o Senhor, se nós confiarmos no Senhor, pode ter gigante, demônio, pode ter capeta, preto velho, pombagira, nós vamos comer como se come o pão, porque com Deus nós somos grandes também. Cale a boca da maioria. Repita comigo: com Deus eu sou grande. Fala mais alto: com Deus eu sou grande. Levanta a mão bem alto, fecha os olhos e grita: com Deus eu sou grande. Mais alto: com Deus eu sou grande. Só as mulheres, vai lá. Os homens, todos. É por isso que a gente vai comer como se come pão. A maioria vai parando, a maioria vai desistindo. É por isso que poucos vencem, poucos ganham, poucos têm vida restaurada, porque a maioria não pensa nisso. Eu quero profetizar algo sobre a sua vida. Você sabe por que Josué e Caleb criam tanto nisso? Porque Deus tinha dito. Em Deuteronômio capítulo 9, versículo 1. Apesar dos gigantes havia uma promessa. Apesar do desemprego há uma promessa. Apesar de você estar prestes a ser despejado, há uma promessa.
Apesar de você estar sem dormir já há alguns dias, há uma promessa. Apesar da sentença do juiz dessa terra ser diferente daquilo que você espera, há uma promessa. Apesar de ter muita coisa contrária ao que você queria estar vivendo agora, há uma promessa. Havia uma promessa para aquele dia. Diz a palavra de Deus em Deuteronômio 9:1: ouça, ó Israel, hoje você está atravessando o Jordão para entrar na terra e conquistar nações maiores e mais poderosas do que você, as quais, levanta a mão, as quais têm cidades grandes. Antes dos espias verem, Deus já estava dizendo: vocês vão ver isso lá, com muros que vão até o céu. O povo é forte e alto. Deus já tinha avisado antes deles verem. Quer mais revelação? São Enaquins. O nome do gigante, Deus já tinha dito antes qual ia ser. Você já ouviu falar deles e até conhece o que se diz. O que se diz sobre os Enaquins? Quem é capaz de resistir aos Enaquins? É o que a maioria diz. Mas Deus diz, levanta a mão, esteja hoje certo de que o Senhor, o seu Deus, o seu Deus, Ele mesmo vai adiante de você como fogo consumidor, e Ele os exterminará e os subjugará diante de você. E você, o que vai fazer? Os expulsará e os destruirá, como o Senhor, o quê? Como o Senhor lhe. Tudo que você está vendo, Deus já tinha te preparado. Você que esqueceu? Tudo que você está enfrentando, Deus já te preparou para essa luta de hoje. Deus já te preparou para essa batalha de hoje. Você que esqueceu, você já foi preparado para tudo que você está vivendo. Nada que está acontecendo na sua vida hoje é surpresa. É surpresa porque você abandonou a fé. É surpresa porque você parou a ouvir a multidão. É surpresa porque você se distraiu com bobagem. Se você tivesse com a sua vida no altar, você não seria pego de surpresa em coisa nenhuma, porque toda espada contra você, todo gigante contra você, Deus já te preparou para essa luta de hoje. Você já está preparado, Ele já te prometeu, Ele já disse até o nome do gigante que você enfrentaria. Então o que eu vou fazer agora? Cale a boca da maioria e diga: subamos e conquistamos o que Deus tem para nós. Não tenha medo de enfrentar o gigante do seu relacionamento, o gigante da solidão, o gigante da carência. Não vá na maioria. A maioria diz: baixa o nível, pega qualquer tranqueira, pega um homem para te sustentar, pega uma pessoa, porque a maioria está casando e você tem que casar também. A maioria está namorando e você tem que namorar. Enfrenta a maioria e diga: eu só vou entrar na terra prometida quando Deus me der a pessoa certa. Vença a maioria. Cala a boca da maioria, cala a boca, eu não vou casar às pressas, eu não vou fazer coisa que eu não quero, eu não vou. Cala a boca da maioria nas suas emoções, cala a boca. A maioria das pessoas diz que é normal ficar decepcionado assim, tantos anos, é normal tomar o nível de remédio que você toma, é normal. Nossa, eu quando passei por isso, fiquei 3 anos e logo passa, logo cura. Não é normal coisa nenhuma. Não é normal, porque isso é o que o povo diz, não é o que Deus diz. Não é normal ficar deitado numa cama pedindo a morte, não é. E quando é que você vai calar a boca da maioria? Quando é que você vai parar de receber visitinha para ficar acariciando a sua cabeça e dizendo: é normal não entrar numa terra que Deus tem para você? Quando é que você vai calar a boca da maioria na tua vida profissional? Eu aceito porque o mercado é muito exigente. Eu aceito ganhar isso porque o mercado hoje, o mercado de trabalho está muito concorrido, é o que a maioria diz. Eu aceito, está ruim para todo mundo, né, pastor? Até que eu não estou tão mal, tem gente pior. Quando eu olho para aquele lá, que está debaixo da ponte, eu me sinto até feliz.
Uma coisa é ter gratidão a Deus pelo pão do hoje, outra coisa é confundir gratidão com covardia e mediocridade. Engolir um sistema da maioria de aceitar que eu não vou prosperar, que eu não vou crescer, porque a maioria diz que não é hora disso. Não tenha medo de gigantes, Deus já os deu nas suas mãos. Não tenha medo de gigantes. Ignore a maioria, ignore a maioria. Você não vive numa democracia, você vive numa monarquia. É o que o rei diz, é o que o rei estabelece. A minha vida não é urna eleitoral, que é onde todo mundo que me conhece vem e deposita um voto. Eu não vou viver o que as pessoas pensam que eu vou viver. O meu relacionamento não é um relacionamento de democracia. A minha profissão não é profissão de democracia. A minha vida espiritual não é a opinião de democracia, onde todo mundo vota se eu vou orar mais, eu vou parar, eu vou desviar. Eu não vou viver em turma, eu não vou viver em bando, eu vou viver debaixo do cetro real. E o cetro real diz: pode ir, meu filho, pode ir, pode ir, pode ir, pode ir, porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus segundo o seu propósito. Eu queria que você curvasse a sua cabeça. Todos nós temos uma maioria, todos nós temos uma maioria contra. Você vai ser chamado de louco, doido, sonhador. Tem gente que não vai aguentar andar com você. Tem relacionamento que vai acabar, e ninguém vai te apoiar quando acabar esse relacionamento. Vai estar todo mundo dando razão para o outro. Vão dizer que você que é crente demais, é bitolado demais. Lá vai o sonhador. Vai se tratar, crente. Vai se tratar. Agora é só igreja, é só Deus. Vem viver aqui a maioria. Vem viver com a maioria. Vem aqui ficar como um desgraçado aqui na maioria, morando no deserto, pedindo para morrer aqui, desejando o fim da vida. Vem cá, vamos morrer abraçado. Pois eu prefiro passar por doido e morar onde Deus tem para mim, do que passar por inteligente e viver num lugar de desgraça. Eu prefiro perder amigos, eu prefiro perder o que for, mas eu quero morar onde Deus tem para mim, porque o que Deus tem para mim é o melhor. Cala a boca da maioria hoje. Você tem inimigos perto e você tem inimigos longe. Você tem inimigos morando no lugar da promessa e você tem inimigos do teu lado. E hoje está na hora de você calar a boca de todo esse povo, dizendo: o poder do meu Deus é maior, a glória do meu Deus é maior, e Ele comigo eu sou maioria. Vai orando, vai: Senhor, me fortalece agora. Vai pedindo a força. Vai. Como é que eu calo a boca da maioria, pastor? Meu Deus é maior que os meus problemas. Vai falando isso. Meu Deus é maior que os meus problemas. O meu Deus é maior que os meus problemas. Vai falando isso com toda a sua fé. Você que está aí na tenda, vai falando: meu Deus é maior que os meus problemas. Você que está em casa, eu não posso. The river sleeps beneath the silent sky. Silver mirror empty of reply. I walk along the banks where waters used to play, finding echoes of tomorrow washed away. And though I reach, my hands meet only stone. A quiet grief I've never known. And rivers refuse to run. The world feels heavy as the sun. All the dreams that once would flow are caught in currents we'll never know. When rivers refuse to run, the tides remember what we've done. The reeds still bend beneath the hollow breeze, whispering
secrets only I can see. The fish no longer dance in silver streams, only shadows linger where light used to gleam. I call the waters, but the silence grows. A tide of memories no longer knows. When rivers refuse to run, the world feels heavy as the sun. All the dreams that once would flow are caught in currents we'll never know. When rivers refuse to run, the tides remember what we've done. If I could turn the river back, would it heal the cracks in what we lack? Or do the waters hide a truth too deep, a promise lost we can't